Essa série, ela surgiu no coração de Deus através, e Ele passou e manifestou isso no coração do nosso pastor. E a gente se dispôs a agir mediante uma unção específica, meu irmão. Você precisa escutar essa série como algo profético de Deus para a sua vida. Eu entendo que todo culto tem algo profético acontecendo aqui, você recebe algo específico, mas tem vezes que Deus libera uma unção coletiva. Se você faz parte dessa igreja, você não precisa julgar essa série como sendo para você ou não. Essa é uma unção coletiva, você simplesmente abraça, você simplesmente agarra, porque ela vai fazer aquilo que ela tem o propósito de fazer na sua vida. Deus está querendo nos levar a um novo patamar. Deus quer manifestar em nós algo diferente, algo grande, algo sobrenatural. Nós não estamos aqui em momento nenhum para negar circunstâncias. Fé não é uma negação de circunstâncias. Fé nega a influência que a circunstância tem sobre a nossa vida. Então, quando nós andamos em fé, nós não andamos em negação daquilo que está acontecendo, mas nós declaramos: o que está aí fora não define quem eu sou aqui dentro. Quem define quem eu sou é Deus. E como Ele define quem eu sou? Através da sua palavra. Até porque negar a crise seria negar a Bíblia. Porque muitos eventos bíblicos se deram em meio a crises. Como falar sobre o povo no deserto de Israel, saído do Egito, no deserto, passando fome? E o que é que vem? No meio a uma crise que não tinha esperança, não tinha expectativa, eles estavam fugidos em meio ao deserto, a expectativa natural não existia, mas o que é que Deus tinha para aquele povo? Uma palavra profética. Ele diz: olha, sai de manhã que eu vou mandar pão do céu para você. O que dizer do povo cercado pela Síria, onde não entrava mais suprimento, onde não tinha mais nada, ao ponto de pessoas matarem o próprio filho para comer? O rei, vendo aquilo, manda matar o profeta. Então o profeta está em meio de uma crise, em meio à fome, prestes a ser cortada a cabeça. Quando eles chegam lá, ele diz: espera aí que eu tenho uma palavra de Deus. Amanhã, nessa mesma hora, essa situação estará completamente mudada. A Bíblia é cheia de manifestações proféticas em meio à crise. Até mesmo quando no Novo Testamento, você pode dizer: mas pastor, isso tudo é no Velho Testamento. No Novo Testamento, a igreja em Jerusalém, por causa de uma palavra profética, de uma fome que chegaria, ela libera algo em Deus através do profeta Ágabo, e a igreja se une para socorrer. Dentro do contexto de crises, o que é profético de Deus se manifesta. E o profético de Deus vem para mudar histórias. Agora, em nenhum momento na Bíblia você vai ver crise definindo o povo de Deus. A gente não reage à crise. Se você está reagindo à crise, você está numa posição que Deus não quer que você esteja. Deus precisa que você entre numa posição onde você está divinamente preparado antes da crise acontecer. Se você pensar em José no tempo do Egito, José não somente se preparou para a crise, mas a crise prosperou ele de uma maneira tal que no final da crise, Faraó, para quem ele trabalhava, era dono de tudo. Todas as posses, todas as terras, tudo foi vendido para alguém que se prepare. Então existe uma preparação profética em Deus que vai te colocar em meio à crise numa posição não geográfica, mas espiritual, de favorecimento divino. Existe um posicionamento em Deus que você pode estar, que vai te deixar em meio à crise, que a gente não nega que ela existe, mas em meio à crise você prospera, em meio à crise você dá certo, em meio à crise você funciona, em meio à crise você consegue vender, você consegue trabalho, você consegue aumento por causa do favor que está sobre você.
Então, o ambiente que nós vivemos é um ambiente onde somos definidos por opinião ou verdades superiores às opiniões e verdades naturais. Meu irmão, se você pensar direito, você é uma junção de várias coisas que estão ao seu redor. Essas coisas que a sua família, a sociedade em que você está inserido, a sociedade regional, porque nós temos uma cultura brasileira, mas temos uma cultura regional nordestina e ainda mais uma cultura regional pernambucana que define coisas que você é, maneira que você fala, o sotaque que você tem, coisas que você gosta de comer, são definidos pelo meio que você está inserido. O meio natural é especialista em nos moldar e nos mostrar como devemos ver, fazer ou agir. Se a sua origem de berço familiar é uma origem mais necessitada, que não tinha tanta facilidade de dinheiro, seus pensamentos naturais, eles são pequenos, eles não passam aquela realidade que você vivia. Pensa direito, se você foi criado dentro de uma condição financeira regrada, era aquele pouquinho que chegava, na sua casa só tinha aquilo, você foi ensinado a não desejar coisas grandes porque era caro e não tinha, você aprendeu que aquilo frustrava seus pais, então alguns sonhos você matou dentro de você, porque você não iria receber de condições naturais. A condição natural, ela é especialista em moldar quem nós somos. Só que quando nós nascemos de novo, nós fomos convidados a viver numa realidade superior a essa realidade natural. Quando nascemos de novo, nós somos convidados por Deus a viver uma realidade celestial. Até o nome daquilo que nos definiu até então, que era a nossa família, mudou. Nós fazemos parte agora da família de Deus. Nós temos um novo pai, não que o nosso pai natural não seja importante, mas agora nós temos um pai celestial, o pai de todas as coisas, que quer nos moldar diante de uma realidade que é verdadeira, porém espiritual. E dentro desse contexto, Deus quer nos trazer, em meio às situações naturais, a vivermos de maneira diferente nessa terra. A sermos esquisitos mesmo. O que é ser esquisito, biblicamente falando? Alguns pensam que esquisito é aquele que fica... e a gente não está dizendo isso para você ficar... os sonhos proféticos, a gente estava mais cedo conversando ali. Juninho chegou e falou... Cláudia teve um susto, ele disse, você é profeta, eu já devia estar acostumado com sonhos proféticos. Mas não é ser esquisito nesse sentido. Sabe o que é ser esquisito no mundo? É em meio a tudo quebrando e você dizendo, eu vou investir. Rapaz, você é doido, você vai investir, está todo mundo quebrando, está todo mundo guardando. Por que você vai investir? Porque eu tenho uma palavra. Amém. Não, a gente vai ter que fechar, eu vou abrir outro. Por que você vai abrir outro? Naturalmente não faz sentido. Você é esquisito, eu sou esquisito. Eu tenho uma palavra. E em cima daquela palavra você age. Também estávamos conversando ali no gabinete. Um dos malefícios que a pandemia trouxe, assim, para mim o pior deles, é aquela falta a falta da convivência nos deixou meio frios e gelados e distantes uns dos outros. Veio assim um sentimento de você guardar, de você perceber melhor como você estava gastando seu dinheiro. Não veio isso? A gente saiu cortando realmente muitas coisas que não convinha, que você não sente a menor falta, e você cortou, é bom que você economizou uma grana. Mas também a distanciamento cortou muito daquela inspiração de generosidade que a gente tinha de andar um com o outro. Aquele desejo, simplesmente porque eu estou, não é porque eu conheço a história. Como Thalita, que foi citada nessa manhã, eu cito de novo, porque a ministração dela está conectada com isso daqui. Como Thalita nos falou, você semear por causa da pessoa, por causa de Deus na pessoa, por uma inspiração divina. Você semear por causa de uma inspiração divina e não por uma necessidade, meu irmão. Só porque está andando junto, esse desejo de generosidade, ele precisa ser reacendido em nós.
Ele precisa voltar, porque o nosso meio precisa ser conhecido como aqueles que são desapegados das coisas naturais, mas apegados à unção divina de generosidade, porque Deus nos amou de tal maneira que Ele deu. O amar de tal maneira é dar, meu irmão. Como é que eu amo fulano? Como é que eu demonstro isso? Dê algo a alguém. Isso é demonstração de amor, isso é andar em amor, isso foi a maneira que Deus convidou para a gente andar. Vamos para a Bíblia? Abra comigo a sua Bíblia em Mateus no capítulo 4. Mateus no capítulo 4. Vamos ler um texto conhecido, a tentação de Jesus. Fala assim, verso 1. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto. Quem levou Jesus ao deserto? O Espírito Santo. A ida ao deserto não é um acaso. E é isso que você precisa entender. Quando tem muito crente dizendo, estou passando pelo deserto, como se fosse um deserto, uma coisa ruim que fosse chegar, aí estou passando no deserto. Meu irmão, o deserto para Jesus foi um convite. O Espírito Santo convidou para o deserto. Se o Espírito Santo convidou para o deserto, meu irmão, eu acredito que no deserto tinha coisa boa. Se o Espírito Santo me convidar para o deserto vai ter coisa boa. O que é o deserto, no meu ponto de vista? Porque alguns pensam que era um lugar de fome e de sede, ok? Beleza? Mas se o propósito é jejuar, o deserto está em linha. O que é que o deserto tem? Não tem comida, a gente vai passar fome lá. Mas o chamado era jejuar. É melhor jejuar no deserto do que no restaurante, no rodízio de picanha. O que é o deserto para mim? Um lugar onde a distração não vai ter. Onde você vai poder ficar conectado em oração. Quem levou ele para o deserto? O Espírito Santo. Deserto não é um lugar para acreditar no sentido de, eu estou sofrendo, estou passando tribulação, estou passando dificuldade, como se fosse uma coisa de Deus ou natural de todo crente. Não, meu irmão, você não foi chamado para ser afetado pelas tribulações, mas você foi chamado para andar em meio à tribulação, sim, mas sem ser afetado. Sempre que você estiver na tribulação, saiba que tem um convite do Espírito Santo para algo, você no meio daquele buruçu. E para quem não sabe o que é buruçu, né? Vamos fazer a tradução. O pastor Humberto está fazendo isso para o sul. Buruçu é confusão, ok? No meio da confusão você vai ter. Para ser tentado pelo diabo, verso 2. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Esse é outro versículo que me pega. Quando é que ele veio ter fome? 40 dias e 40 noites depois, meu irmão. É que ele veio ter fome. E significa que nesse tempo estava bom, estava divertido. Mas quando ele chegou no limite daquilo que é conhecido como humano, o corpo falou mais alto e disse, opa, menino, tu ainda está aqui na terra, tu precisa comer. Verso 3, então o tentador aproximando-se lhe disse, se, e essa é uma grande questão, se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Numa versão, a The Passion fala assim, como você pode ser filho de Deus e passar fome? Percebe como ele vem de uma maneira ardil, a ardileza, a coisa aqui não é a questão de Jesus poder transformar pedra em pão, não. A questão aqui é a questão da identidade. O que é que o diabo estava colocando em dúvida no meio àquela situação? Tu és mesmo filho de Deus? Amém, muito bom. Como tu pode ser filho de Deus e está passando por esses problemas? Essa é a grande questão no meio do problema, meu irmão. Você ser questionado. É óbvio que você não é filho de Deus, está passando por esses problemas, está passando por essas confusões. Não pode ser, isso não condiz com ser filho de Deus. Agora, Jesus era muito consciente de onde ele estava e o porquê que ele estava. Preste atenção, meu irmão, às vezes, escolhas em Deus
porque você escolheu por Deus, vão te levar a lugares que talvez não tenha muita recompensa financeira. Escolhas em Deus vão te levar a lugares que você não vai ter, meu Deus, estou nadando na grana. Não, pô, você escolheu por Deus. Aquilo naturalmente pode parecer um prejuízo financeiro, mas deixa eu dizer um negócio, todo lugar em Deus tem provisão. Você não pode ter tudo que quer ou que o povo pensa que você deveria ter, mas provisão não falta. Escolhas em Deus te levam a lugares onde não existe falta. Falta e Deus não andam juntos. Pastor Humberto, ele diz várias vezes aqui, teve situações e escolhas que ele fez na vida que levou a situações que podia não ter tudo que queria, mas não sentia falta de nada. Jesus era consciente de onde ele estava, o que é que estava fazendo e quem tinha trazido ele lá. E o diabo na tentação, olha chovendo, eu tomo posse da chuva também. O diabo, em meio à tentação, ele veio colocar em questionamento justamente quem ele era. Amém. E o porquê que ele estava lá. E ele continua, Jesus, porém, respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Situações de crise, meu irmão, situações que você é provado na sua fé. Existem situações que vão se levantar e vão provar a sua fé. A crise, ela vem para dizer para você, e aí, quem você é? O nome desses momentos de crise, eu gosto de outro nome, para mim é momento-chave. Crise para mim, momentos de crise são momentos-chave, onde eu vou abrir ou fechar a porta que Deus tinha preparado para mim. Momentos chaves vêm para dizer assim, e agora? Tu não tem nada para segurar natural. Não existe nada natural para segurar essa profecia, essa promessa de Deus. Onde tu vai agora? Para toda palavra que procede da boca de Deus. Nesse momento onde o natural não segura a tua visão, não segura a tua onda, para onde você corre? Para a palavra que Deus falou para mim. Porque só tem duas opções, ou você cede, ou você fica em cima da palavra. Não existe outra opção. Não tem para quem correr aqui, meu irmão. Os momentos chaves definem quem você é, ou quem você vai ser. Mas pastor, eu já sou, eu sei que você é, mas nesses momentos você afirma, você carimba, você imprime, você experimenta das verdades espirituais que já são dentro de você, mas precisa ser fora de você. Em outra versão, esse Mateus capítulo 4, verso 4, diz assim, citando Deuteronômio, Jesus respondeu, é preciso mais do que pão para permanecer vivo, são necessárias palavras firmes que procedem da boca de Deus. E em outra versão, também no verso 4, diz, ele respondeu, as escrituras dizem, o pão sozinho não satisfará, mas a verdadeira vida é encontrada em cada palavra que sai constantemente da boca de Deus. Sabe, isso me leva a umas imagens. Eu trabalho muito com imagens. Minha cabeça funciona assim, ok? Eu começo eu visualizo muita coisa. Ele fala no meu coração por visualização. Então, para mim, existem duas coisas querendo chamar a sua atenção. A situação natural, querendo chamar a sua vista. E Deus, querendo chamar a sua atenção. Se você ficar baseado naquilo que o natural fala, se você correr pelo natural, o natural vai te levar para a situação que ele estiver correndo. Tem dias que está bem, tem dias que está mal, tem dias que está bem, tem dias que está mal, tem dias que está muito pior.
Mas a situação que Deus quer falar, aquilo que Deus está falando para você, te convida a uma realidade superior àquela realidade natural que você está vivendo. Está em linha com tudo que a palavra fala. É uma competição. O natural está sempre competindo. As coisas naturais estão sempre competindo pela sua atenção. Foi assim com Pedro andando sobre as águas, que olhou para a tempestade e tirou os olhos de Jesus. Foi assim com a semente que caiu em meio ao solo, começou a crescer, mas por causa das coisas naturais não frutificou. O que Jesus está dizendo? Fica com o que Deus falou. Não duvida de quem você é. Deus não disse que você era? É. Deus não falou para você que você era? Então, é. A verdadeira vida é encontrada em cada palavra que Deus constantemente fala ao seu respeito. Isso me passa uma ideia que todo momento eu posso voltar para Ele e ser reafirmado naquilo que Ele falou para mim. Todo momento que eu titubear, todo momento que eu quiser fraquejar, todo momento que o natural estiver batendo na minha cara assim com duas mãos, porque existe momentos assim que o natural dá com duas mãos na tua cara, meu irmão. Existe um lugar que você pode correr e Deus ainda vai continuar falando para você: você é meu filho amado, em quem me comprazo. Eu quero ver você crescer, eu quero ver você avançar. Você tem a prosperidade celestial a seu favor. A minha graça e o meu poder vai contigo nessa jornada. A minha mão se move com você. Você é, você tem e você pode tudo o que você precisa para ser o que eu fiz você ser nessa terra. Existe um momento em que as coisas naturais nos abalam, meu irmão, e que você precisa sempre estar correndo para escutar o que papai está falando no seu ouvido. Você precisa sempre estar ouvindo o que papai está dizendo. Abra comigo em 2 Coríntios. No capítulo 4, no verso 16... diz assim: por isso não desanimamos. 4,16. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia. Existe unção fresca e nova a cada dia para você. Você não está vivendo mais um dia, você está vivendo o dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem, elas são temporais, e as que se não veem, elas são eternas. Meu irmão, as situações que se levantam naturalmente, as tribulações que se levantam, ela está produzindo um peso de glória tão poderoso. Quantos aqui não tem imagina as tuas tribulações agora, imagina. Agora imagina a glória acumulada que já está lá na... Pensa na tua conta de glória agora, meu Deus do céu. Teve situações na nossa vida que a gente passou alguns acostos financeiros. E abrir a minha conta bancária era uma coisa meio desoladora. Não porque estava zerada, é porque estava vermelha. O zero era lucro para mim. Sabe aquela situação em que o zero é lucro? Estava zero, pelo menos eu não estou pagando juros. Não, estava vermelha. E eram números assim impressionantes, que nem quando ela estava positiva eu tinha visto números tão palpudos, tão generosos para o lado de baixo. E aquilo ali me causava uma angústia. Meu irmão, eu não estava vendo lá, não tinha nenhum banqueiro me dizendo que eu estava devendo, não tinha nada. Era uma visualização de um extrato. E aquilo ali me angustiava. Que tal a gente começar a visualizar nosso extrato celestial?
E a gente começar a pensar o quanto de glória a gente tem depositado por causa das tribulações que estamos passando, suportando, vivendo, por causa dessa palavra, a glória sendo acrescentada na nossa conta celestial. Eu vejo isso como uma maneira de você dar uma relaxada e dizer: rapaz, obrigado, Senhor. Tem tanta glória sendo depositada, porque eu estou aqui vivendo essa situação por causa de Ti. Produz não atentando nós para as coisas que se veem, mas para as coisas que não se veem. Existe uma verdade divina que não se abala com nada. Deus falou, está falado. Deus não está nervoso no céu. Deus não está nervoso no céu. Se Ele falou que você é próspero, Ele está tranquilo com isso. Será que a gente consegue ter a mesma tranquilidade que Deus está tendo quando Ele olha para a gente com a conta que vai pagar? Tem uma conta, aí tu olha para a conta vai dizer: e aí, tu tem que me pagar, me paga. Mas tu olha para Deus, Deus não está nervoso. Eita, como é que eu vou fazer? Chegou a conta, foi, eita, eu não tinha nem colocado na minha agenda, não botei na minha planilha essa tua conta não. E agora? Não, Deus está tranquilo, meu irmão. Porque o que Ele falou sobre você não vai acabar, não vai passar. Você é próspero. Essa é uma verdade eterna, nunca vai passar essa verdade. Você é próspero. Você consegue dizer isso? Eu sou próspero. Não importa o que a situação está dizendo a seu respeito, não importa o que sua conta bancária diz sobre você, não importa quanto dinheiro você tem na carteira, não importa, eu aprendi a estar alegre em toda e qualquer situação, porque tudo posso. Dentro do contexto divino, essa realidade ela não muda, você é. Você é e acabou-se, está estabelecido em Cristo Jesus. Agora, isso pode ser uma verdade que você ainda não está vendo, mas a Bíblia diz, olha, não atenta para aquilo que você está vendo, mas atenta para aquilo que você não está vendo, porque essa verdade que ainda não é manifesta na sua vida, ela é eterna. Amém. Vamos construir ideias, ok? Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4, verso 17, a partir do 17. Como está escrito: por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Tem coisa na sua vida que ainda não existe? Tem ou não tem? Isso desqualifica você? As coisas que não existem ainda na sua vida, elas podem lhe definir? Quem lhe define? Por pai de muitas nações te constituí. Abraão, mesmo sem ser, era. Mesmo sem ele ser pai de nações, mesmo sem ele ter ninguém como filho, ele se deixou ser definido por aquilo que Deus falou, porque ele sabia que quem falou chama à existência aquilo que não é, como se já fosse. Abraão se deixou ser definido por aquilo que não via, crendo que aquilo que ele não via é eterno e aquilo que ele estava vendo, a situação era passageira. E a Bíblia continua, vamos lá. Abraão esperando contra a esperança. Não existia sequer mais esperança. O que é isso? Não existe um fio de cabelo para você pegar mais. Isso aqui para mim é um momento de crise. Creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. Creu segundo aquele que falou, creu segundo a palavra que estava sobre ele, e não a situação natural. E ele continua, e sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade
idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. Rapaz, para mim, eu tenho um desejo de subir um dia aqui para pregar e só ler Bíblia. Porque eu não consigo acreditar que uma explicação da Bíblia é melhor do que a Bíblia lida em si. Meu irmão, é motivo de estar com muita glória. O texto que a gente leu aqui é poderoso demais. Abraão crendo contra a esperança. Ele ficou com a palavra de Deus. Não existia mais um fio de cabelo, não existia mais nada para ele pegar. Ele simplesmente disse, Deus falou. Então é. Deus falou, então é. Mas ele enfraquecia, rapaz, ele tinha momentos em que, levando em conta as coisas naturais, ele deixava o natural para o lado e corria para a palavra e dizia, Deus, você falou, então é. Como ele se fortalecia, dando glória a Deus por aquilo que não era, mas que Deus era poderoso para chamar a existência e fazer ser. Eu gosto de um grande homem de Deus que diz que só tem um louvor que só pode ser dado aqui. Um louvor a Deus que só pode ser dado aqui. Que louvor é esse? Esse daqui que Abraão fez. Em meio a quando você não está vendo nada e cheio de problema perto de você, você para e diz, Senhor, eu te agradeço, porque tua palavra é fiel. E as coisas vão acontecer. Ele diz, só pode ser dado aqui porque na eternidade a gente não vai ter problema. Na eternidade não tem falta, na eternidade não tem crise, na eternidade não tem doença, na eternidade não tem morte. Mas existe um momento que nós estamos vivendo aqui que eu posso levantar as mãos em meio a nada e dizer, eu creio e me alegro em Ti, Senhor. Eu me alegro naquilo que você está fazendo, eu me alegro naquilo que você está dizendo ao meu respeito, eu me alegro em cima da tua palavra, eu me alegro em cima da unção, eu não me alegro com o resultado, eu me alegro porque você está comigo nisso aqui e o resultado vai ter que vir. Não é o resultado que me alegra, o que me alegra é a jornada com Deus. A versão, a mensagem nesse texto, assim no finalzinho diz, Abraão não ficou pensando em sua incapacidade, dizendo, sem chance, esse corpo de 100 anos nunca vai gerar um filho. Ignorou décadas de infertilidade de Sara e foi persistente, não foi reticente sobre a promessa de Deus com questionamentos. Em vez disso, mergulhou na promessa e se fortaleceu. Onde é que eu tiro força, pastor, no momento de crise, quando eu tenho uma promessa? Mergulhando na promessa e não naquilo que está acontecendo. Eu já disse a vocês e vou repetir, eu tenho o meu lugarzinho. Meu lugarzinho é uma rede. A rede vai melhorando com o tempo, porque Cláudia ela compra planta à torta e à direita. Já está virando uma... Eu disse que a próxima coisa que deveria comprar era um macaquinho para soltar nas plantas, para ele ficar pulando um mico. Ela vai comprando planta assim, negócio, quando eu vejo tem uma planta nova lá em casa. O que é muito satisfatório, porque elas todas acabam na varanda. Ela compra para botar dentro de casa, no escuro, a planta vai morrendo, aí vai para a varanda para recuperar e acaba vivendo lá o resto da vida. Então eu estou agora na rede acompanhado de toda uma natureza ao meu redor. Solta a cachorra feia no chão e me sinto no mato. Então eu tenho esses momentos que eu fico comigo, é aquele momento seu, você não tem o seu lugar, que é o momento seu. Nesse momento seu, você tem duas escolhas, meu irmão. Ou ficar remoendo os problemas, porque estão aí, estão batendo na sua porta, estão dizendo. Remoer os problemas, você sabe que está remoendo eles, sabe quando? Quando você é acordado pelos problemas. Sabe, no meio da noite você acorda e... Ai, meu Deus, tem que fazer isso, tem que pagar aquilo, tem que fazer isso. E você perde a noite. O problema está remoendo você. Ele está lhe comendo por dentro. Ele está lhe destruindo. Destruindo o quê, pastor? Ele está roubando a sua saúde, ele está roubando a sua fé, ele está roubando a sua firmeza. Então eu posso ir para a rede e ficar remoendo o problema. Ficar pensando nele. E dizer, meu Deus, como é que vai ser? Ai, Jesus, que agora... A oração nervosa, né? Ajuda, Senhor, vai, Senhor, faz a tua obra, Senhor, ai, Senhor, ai, Senhor, ai.
Mas eu tenho promessas em Deus. Eu tenho promessas em Deus que não cabe com nenhum desses problemas que eu estou vivendo agora. Essa realidade que eu estou vivendo agora não encaixa na promessa que Deus me deu. Não encaixa. Eu não sou o perfeitinho que Deus acha. Esse aqui está pronto. É só chutar que ele vai e ele está dentro da promessa. Não, simplesmente eu não me encaixo a promessa que Deus me deu. Mas Ele me deu. E em vez de ficar remoendo na minha incapacidade de fazer aquilo que Deus me disse, eu fico pensando na capacidade de Deus de realizar o sobrenatural dele, não somente em mim, mas em toda a situação que está ao meu redor, e portas sobrenaturais se abrirem de maneira que eu não sei como. A prosperidade de Deus eu encaro como aquele grande homem de Deus quando veio aqui, como uma tartaruga em cima do poste. Eu não sei como eu cheguei aqui. Eu não sou o mais capacitado para estar aqui. Mas o fato é, eu estou aqui. Alguém me botou lá. É o que a prosperidade de Deus faz na nossa vida. Eu queria encerrar com 3 textozinhos, onde Jesus, lembra qual foi o questionamento sobre Jesus? Sabe o que Satanás disse? Se tu és, como pode ser um filho de Deus e estar passando essa dificuldade? E eu queria ver 3 textos, onde Jesus reafirmava isso por dentro. Um deles está em Mateus. Capítulo 1. Lucas, no capítulo 1, no verso 30. Olha só o que é que o anjo fala a respeito de Jesus. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, e a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. A autoridade de filho Jesus tem de nascimento. Antes dele nascer, o anjo está falando com Maria e dizendo que o Espírito Santo viria sobre ela e ela conceberia e daria a luz ao Filho de Deus. Essa é uma realidade espiritual, é uma verdade em Deus. Deixa eu dizer um negócio, você quando nasce de novo, quando você veio e entregou sua vida a Jesus, seja aqui, seja na rua, seja onde foi, que você levantou sua mãozinha santa e disse: eu quero esse Jesus. Ali nasceu um filho. Um filho de Deus, próspero, abençoado, feito para dar certo, feito para funcionar. Mas apesar de ser filho, ele teve de passar pelo processo. Abra comigo em outro texto, Mateus capítulo 3. O anjo já tinha falado, não já tinha falado? Jesus já era filho, não já era filho? Ele precisava de mais alguma coisa? Precisa. O processo para manifestar no natural realidades sobrenaturais. Mateus capítulo 3, o verso 13, começa assim dizendo: por esse tempo dirigiu-se Jesus da Galileia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele foi com um propósito fixo dentro do coração, não foi um acaso, não é... Os movimentos de Jesus não são casuais, os movimentos de Jesus são intencionais. Jesus se move no ambiente profético, o que ele faz, existe uma profecia amparando aquilo que ele fazia. Então ele foi para que João o batizasse, verso 14. Ele, porém, o dissuadia, João Batista, dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim. Mas Jesus lhe respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda justiça. Então ele o admitiu. 16, batizando Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba,
vindo sobre ele, e eis uma voz dos céus que dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Jesus já era desde a nascença o Filho de Deus, mas ele teve de se submeter ao processo. O batismo de João é o batismo do arrependimento, e João olha para isso e diz: tu não tem o que se arrepender, eu é que preciso ser batizado por você. Mas existe uma necessidade de uma submissão a uma autoridade para liberar verdades celestiais sobre a sua vida. Você precisa estar submetido a uma visão, você precisa estar submetido a alguém para destravar o sobrenatural. Nós não fomos chamados para andar sozinhos na nossa própria cabeça, sair no meio da rua e dizer: eu sou o Filho de Deus, e acabou-se. Não, você precisa de propósito, e dentro do seu propósito você precisa estar inserido a um plano maior do que você que está correndo aqui na terra. Você precisa de uma igreja, você precisa de um pastor, você precisa de uma visão, você precisa de mestres, de pessoas, de líderes, você precisa de irmãos ao seu lado, você precisa da estrutura que Deus colocou aqui na terra, porque nem o próprio Jesus manifestou o seu potencial sem se submeter ao processo. E quando ele se submete ao processo, a coisa destrava, e é celestial que destrava, não é natural. O que você faz aqui não é natural, meu irmão. A sua resposta não vai vir de um pastor. A sua resposta não vai vir de um irmão. Embora que um irmão possa lhe ofertar alguma coisa na sua vida e vai ser muito bom, mas a sua resposta não é do irmão, é de Deus. Quando você se submete ao processo, você libera respostas celestiais sobre a sua vida. Deus começa a se mover a seu favor. E coisas sobrenaturais começam a ser manifestas. Se submeter ao processo destrava a identidade de filho. Todo filho, para ser filho, ele precisa estar inserido dentro de um contexto de família, porque senão é bastardo. Se um filho não tiver inserido dentro de um contexto de família, ele é um bastardo. Mas somos filhos, precisamos nos submeter à família de Deus nessa terra. E eu queria que você abrisse também em Mateus capítulo 17. Como a gente está avançado no horário, eu já queria chamar o grupo de louvor para subir. Eu vou contextualizar esse texto, você vai ler em casa, ok? Mateus 17, do 1 em diante. Fala sobre a transfiguração, você vai ler isso também em Lucas e em Marcos. Eles falam a respeito da transfiguração. Jesus sobe no monte, leva 2 meninos com ele, leva Pedro e João, eles vão lá para a transfiguração. E no momento de oração de Jesus, oração essa que era constante. Esse momento de oração em Jesus, você vai ver várias passagens na Bíblia onde Jesus se retira para orar. E esse é um dos únicos que são testemunhados por alguém. Então eu creio que os momentos de oração era tudo com transfiguração, meu irmão. Você não crê? Esse povo daqui não crê, não. Vou ver com esse povo daqui. Eu creio que os momentos de oração não eram aquelas orações, sabe? Senhor, abençoa minha casa, meu lar, minha vida. Abençoa minha esposa, meus filhos, a cachorra feia. Em nome de Jesus, amém. Não creio em oração dessa de Jesus. Eu creio que os momentos... Eu creio, pessoal, não tenho como eu provar para você. Mas para mim isso é testificando aquilo que ele vivia constantemente. Para mim, todo momento que Jesus se tirava para orar, tinha transfiguração, porque a Bíblia relata vários momentos que ele passou a noite inteira orando. Tem que ter alguma coisa boa nesse negócio, meu irmão. Porque essa oração meia boca que a gente ora não segura a gente a noite inteira acordada. A gente precisa entrar no nível maior de oração, no nível maior de intimidade, onde transfiguração vai acontecer com você. E para isso temos o curso de oração, né, Ana?
Você procura a Ana, que a Ana vai te dizer todos os trâmites. Em níveis maiores de intimidade, onde suas vestes vão ser mudadas, onde você vai começar a brilhar, onde Elias e Moisés vão aparecer para você e conversar a respeito das coisas aqui na terra. Porque Elias e Moisés conversavam sobre os sofrimentos que ele ia passar. Deus está interessado com sua vida aqui, meu irmão. Se Deus só estivesse interessado na eternidade, Ele já tinha tomado você e mandado você ir logo para o céu, que era promoção celestial. Deus se interessa por cada coisa que você vive, que você passa. Esses momentos de oração são para Deus comunicar verdades eternas a seu respeito. E nesse momento de transfiguração, onde Jesus estava sendo reafirmado por dentro, o verso 5 diz: falava ele ainda, quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis vindo da nuvem uma voz que dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Sabe aquela pergunta de Satanás: se tu és, quando encontra um homem ou uma mulher que nasceu de novo, que se submete, está inserido dentro de um contexto de igreja, de visão, de ministério, de chamado em Deus, e que tem uma vida de oração firme em Deus. Quando Satanás se levanta e diz aí: se tu és, esse homem e essa mulher olha para o diabo e diz: se? Como assim se? Esse se não faz sentido para mim. Eu sou, porque eu escutei da boca do meu próprio pai, dizendo: eu sou, esse é o meu filho. Se, não tem se para crente que nasceu de novo, está dentro, inserido num contexto de uma visão, e com a vida de oração de fogo, meu irmão, não tem tribulação que se levante, não tem problema que se levante, não tem adversidade que se levante, não tem crise que se levante, que possa parar o que Deus falou para você. Eu escutei da boca do meu papai, eu escutei da boca dele, eu escutei dele, já é para mim. Eu escutei dele, já é para mim. Eu escutei dele, já é para mim. Queria que você ficasse em pé, a gente vai cantar. E eu quero que você cante com ousadia. E para extrair a ousadia de você, eu vou ler em Salmos 37, verso 3 diz assim: confia no Senhor e faze o bem, habita na terra e alimenta dessa verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Te alimenta dessa verdade. Deixa essa palavra definir quem você é. Deixa ela dizer o que você pode. Deixa ela dizer o que você tem. Deixa ela dizer o que você pode fazer. Quem você é. Seja definido pela palavra de Deus.